Bom dia a todos. Queria hoje responder a pergunta do Pedro. Eu já respondi ele pessoalmente, mas também aproveitei a fazer um vídeo. O Pedro pergunta: Oi, meu nome é Pedro, tenho 18 anos e comecei a me interessar por astrologia clássica há 2 anos, através do seu blog do Rodolfo. Queria, antes de tudo, agradecer pelo maravilhoso conhecimento que vocês disponibilizam. Eu adoraria saber se vocês têm sites, artigos, livros bons e confiáveis para aprender tarô, já que é difícil achar qualquer coisa que preste hoje em dia. Obrigado. Bem, como eu respondi para o Pedro, a minha resposta mais surpreendente é que o melhor recurso que eu encontrei até hoje de tarô foi o Orkut. Para quem não tem idade para saber, o Orkut foi a rede que fazia sucesso antes do Facebook. E quem não tem idade, se vocês lembram, o Orkut foi criado como uma rede que virou moda do dia para noite, porque você só podia entrar sendo convidado, através da recomendação de uma outra pessoa. E o brasileiro adorou isso, não sei porque acho que brasileiro tem complexo de rejeição, de entrar onde não é convidado, e todo mundo ficou assanhado. As pessoas mandavam convite, pediam convite, compravam convite. E depois de um tempo, a rede, que tinha múltiplas comunidades de todas as partes, foi entrando brasileiro. E os brasileiros, como fizeram, e parece que eu estava vendo uma reclamação, parece que estão fazendo no Facebook agora, fizeram a Casa da Mãe Joana. Entravam em fóruns de inglês, mandavam spam para todo lado, mandava carinha, mandava tudo coisas, inundava todos os fóruns de todas as coisas com perguntas bobas em português, respostas em português, reclamações em português, e as pessoas falando aqui é um fórum em inglês, até que os gringos todos acabaram indo embora. E quem não lembra pode até dizer que não foi assim, mas eu vi isso acontecendo várias vezes. As comunidades fugindo para não ter que aguentar spam de brasileiro. E neste pequeno intervalo antes da autodestruição do Facebook, do Orkut, teve um momento muito bom, onde você realmente tinha muitas comunidades de assuntos específicos dos brasileiros, com bom nível, boa participação. E um dos casos, coisas que você nunca acharia, como comunidades de comics ou de anime, um montão de coisas que as pessoas podiam se organizar e distribuir, e etc. E uma das coisas que floresceu naquela época é a comunidade de tarô. Então, várias vezes por semana as pessoas enviavam testes, né, de leituras, e depois as pessoas davam suas sugestões das leituras, e depois, muito mais importante, as pessoas realmente davam seus resultados. Então, a cada semana por semana tinha várias leituras, você via a interpretação de outras pessoas que também sabiam muito, e além disso, você tinha um resultado depois para comparar, para você ter muito resultado. Essa também foi mais ou menos a experiência que teve no skyscript.co.uk, que na época de ouro também, em que realmente tinha muita pessoa que sabia muito de astrologia horária e que estava lá disposto a ajudar e dava suas opiniões, e as pessoas realmente respondiam e colocavam seu resultado. Então era uma época de florescimento muito grande, muitas pessoas tentando colocar na prática e dando. E este sempre é o espírito de todas as ciências, digamos, divinatórias, quando elas estão sendo colocadas na prática por gente que realmente tem paixão pelo assunto. Só que daí o que acontece em geral
entra rapidamente a fase de decadência. O que acontece com a comunidade astrológica, tarológica, etc. Primeiro começa a entrar as patricinhas de plantão. As patricinhas entram em todas as comunidades de tarô e começam a invadir com... Alguém pode responder essa pergunta? Alguém pode responder? Mandam para todos os membros, ficam importunando, tem que ser expulsas. Pior, as que são mais inteligentes ou os mais inteligentes e que fingem que estão participando, mas estão sempre enviando suas próprias perguntas e participando, fazendo um comentário totalmente tolo e absurdo que mostra que a pessoa não tem, na verdade, nenhum interesse sobre nada e é apenas uma maneira de ficar enviando suas consultas sobre seus temas banais o tempo todo. E é claro, também começa, e fora essa invasão, que já é mais do que suficiente para tirar a maioria das pessoas boas, que se cansam de responder esse tipo de mensagenzinha, ou então se cansam de ficar exercitando a ordem todo o tempo, todo dia tem que falar para a pessoa, siga as regras, não siga, e o brasileiro tem um pouco essa mania, infelizmente, a regra serve para os outros. Então, simplesmente a comunidade morre ou por isso, ou porque as pessoas brigam, ou porque começa a ter novamente, tanto na astrologia quanto no tarô, a nova leva, que são dos teólogos. O que são os teólogos? As pessoas que não têm talento para a parte prática, não têm realmente muito estudo para ser acadêmicos, mas têm a palavra e a força da lei. E eles querem ter uma verdade muito absoluta, mas com muito pouca leitura. Então são as pessoas que querem defender um ponto totalmente idiota e fica e só repete o seu dogma. Então, a astrologia, temos o povo que decidiu que os signos têm que ser invertidos no hemisfério sul. Ele não vai falar sobre absolutamente mais nada, é incapaz de olhar o mapa, não tem o menor interesse em aprender astrologia horária, natal nenhuma. O único ponto que lhe interessa é inverter. Isso também acontece hoje em dia em todas as coisas. Você pode ver nutrição, fitness, qualquer coisa, tem este mesmo. Só que por este breve período, eu acho que o Orkut foi o melhor recurso. Então, quem tem uma vocação para historiador, para arqueólogo, volte para o Orkut, procure as comunidades, ignore toda e qualquer discussão atual, qualquer post que tenha menos de 6 ou 7 anos. Vá lá na função, tente achar as comunidades. Infelizmente, um monte de post foi apagado automaticamente quando a pessoa saiu do Orkut, um monte de bobagens que o Orkut tinha. Só que talvez ainda tenha vários dos posts e recursos ainda. E é isso. Astrologia, não diria, nunca achei nenhuma comunidade de astrologia boa no Orkut, mas as comunidades com exceção talvez de uma ou duas comunidades de astrologia horária que a gente realmente colocava na prática, certo? O resto era tudo um pouco lenga-lenga e aquela coisa teológica de ficar discutindo sobre o significado da palavra, mas sem nenhuma implicação prática. Só para falar algumas coisas básicas, tarô é muito responde muito à pessoa, certo? Mas isso não significa que não haja uma verdade. Eu pessoalmente uso os dois métodos, um método americano que você mistura as cartas maiores e menores, e o segundo método que eu também uso, cada um para o seu caso especial, mas o que eu uso na maioria das vezes, na maior parte das leituras, eu uso menos cartas e eu uso o método europeu, divido em duas partes, cartas maiores e cartas menores separadas, e para cada posição, para cada casa, nós usamos duas cartas, uma do baralho dos maiores, outra do baralho dos menores, e elas ficam lado a lado. Por exemplo, a sacerdotisa e o 2 de paus, certo? Ou então, acho que é o contrário, a sacerdotisa e o 2 de paus, ou a torre e o as de espadas, etc. E a cada uma dessas casas você tem um significado muito mais profundo, que é o significado do arcano maior, materializado, contextualizado pelo significado do arcano menor. E os dois, obviamente, contextualizados por sua posição na casa e
pelo significado geral da pergunta. E às vezes, é claro, para alguns tipos de pergunta que são mais do tipo sim ou não, onde está, etc. Às vezes eu simplesmente uso o método americano, que mistura as cartas maiores e menores e joga tudo junto, e daí em geral joga 10, 12 cartas. Mas este é o meu método, e de resto vale as mesmas restrições que a horária, que o I Ching e todos os outros. Perguntas sérias recebem respostas sérias. Perguntas estúpidas recebem respostas estúpidas, mesmo que a pessoa ache que a sua pergunta é muito séria. Não importa. Existe existe um sensor universal, nem que seja, digamos assim, o inconsciente da pessoa, que sabe que a pergunta de o que for, por que ele escreveu isso no meu Orkut, por que ele escreveu isso agora no meu Facebook, é uma pergunta idiota, que a pessoa está perguntando aquilo por falta do que fazer. Quando as pessoas têm perguntas sérias, elas têm um tipo de envolvimento. No I Ching, que é outro método divinatório, que por sinal, só uma nota, o I Ching que se faz realmente divinatório não tem nada a ver com qualquer livro que você possa encontrar no Brasil de Xing. Essa coisa de aquilo lá é a parte poética, filosófica do I Ching, que é feito para a parte poética e filosófica do I Ching, não é feita para divinação. A parte do I Ching que responde perguntas como: vou ficar com ele, vou ficar com ela, vou receber o emprego, quando vou receber o dinheiro, onde está o objeto perdido, a pessoa vai se recuperar, é totalmente diferente e segue regras muito parecidas com a horária e o tarô, e é usado 5 elementos chineses para cada linha, e é uma área muito interessante. Então é isso. Fora isso, o básico, você pode encontrar textos do Banro, etc. Banro, acho, agora esqueci o nome, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tem um livro também que fala sobre o tarô junguiano, são livros interessantes, mas o que eu mais sugiro com o tarô é: 1. Saber o básico, e 2. Dominar o método europeu, além do americano. Sabendo essas duas coisas, o resto é muita interpretação dos símbolos. E também a interpretação... tem um aspecto interessante que eu gostaria de falar separadamente, mas aproveitando o assunto, tanto na astrologia quanto no tarô existe uma questão, existe um símbolo e uma contextualização do símbolo. O símbolo se adapta, mas ele não se torce. Então, por exemplo, nas comunidades de tarô, eu me lembro que às vezes surgia a modinha. Então, por exemplo, pessoa que interpreta o carro como sucesso e está errado, e as pessoas falavam: isso está errado, e a pessoa insistia, e ela constantemente errava, porque o carro, por exemplo, é uma imagem marcial, certo? Então, ele tem um símbolo marcial, ele tem uma ideia de luta, que em alguns casos, quando os outros elementos, como por exemplo o arcano menor, está favorável, este aspecto de luta pode trazer uma vitória, mas em si ele é apenas luta, que muitas vezes vai para derrota. Então a pessoa que fala assim: eu interpreto como sucesso, não é válido. No entanto, o tarô ele responde muito bem, ao contrário da astrologia horária, a interpretações particulares, desde que elas não violem, desde que não estuprem o significado natural. Então tem certas pessoas que olham certas coisas e veem magia negra, outras veem namorado, outras veem... Por exemplo, uma pessoa uma vez me disse que sabia, quando viu a carta da força, que o cidadão era gay. Eu nunca associaria com isso. Funciona em certos casos, mas desde que não se viole o significado essencial da carta, que é o que as pessoas muitas vezes querem fazer. A ideia de que, para mim, funciona de tal maneira, a ideia da democracia do conhecimento. Se é minha opinião, basta. Bem, desculpe pelo excesso de blá blá blá, mas essa é basicamente minha resposta para o Pedro. Então espero que tenha ajudado em alguma coisa, e até mais.